Hoje é dia de Palmeiras em campo e a expectativa é grande para esse confronto contra o Bragantino no Allianz Parque. A bola vai rolar às 19 horas, horário de Brasília, e o torcedor já está no clima. Mas antes de a bola rolar, tem muita coisa importante acontecendo nos bastidores do Verdão, e é sobre isso que vamos falar agora. Primeiro, a presidente Leila Pereira surpreendeu ao tomar uma atitude que pode mudar os rumos da partida de logo mais. A dirigente não poupou esforços e mandou um avião particular para buscar dois jogadores que estavam servindo a seleção argentina nos Estados Unidos, Aníbal Moreno e Flaco Lopes. Os dois já desembarcaram em Guarulhos e foram direto para a academia de futebol, onde vão descansar um pouco e depois se juntar ao elenco para o jogo desta noite. A expectativa é que ambos estejam à disposição do técnico Abel Ferreira e, segundo informações de bastidores, há chances reais de que comecem a partida como titulares. E não para por aí. O torcedor palmeirense pode ganhar mais um reforço importante entre os relacionados. Bruno Sousa treinou normalmente com o grupo e também deve figurar na lista para o jogo contra o Bragantino. Já o Kelvin segue fora. Ele ainda realiza tratamento com o pessoal do Núcleo de Saúde e Performance do clube, apesar de ter feito parte das atividades no campo, não foi liberado pelo departamento médico. Com isso, é mais um desfalque confirmado para esta rodada. Agora, atenção para esse trio que pode aparecer entre os relacionados, Sousa, Aníbal e Flaco. Se tudo ocorrer dentro do esperado, pelo menos dois deles devem pintar no time titular. A presidente Leila foi rápida, agiu com autoridade e mostrou que está comprometida com o desempenho da equipe. A logística montada para trazer os jogadores de volta o quanto antes foi de gente grande. Se essa movimentação toda vai surtir efeito dentro de campo, a gente vai saber logo mais. Enquanto isso, o torcedor ainda digere uma notícia que pegou todo mundo de surpresa: o time sub-17 do Palmeiras foi retirado do Campeonato Paulista da categoria. Isso mesmo. O clube tomou a decisão de afastar todo o elenco atual e seguir no torneio apenas com atletas do sub-16. Isso inclui também a comissão técnica e o staff. A decisão veio após a diretoria identificar problemas disciplinares entre os jogadores do sub-17. A situação foi tratada internamente e o clube optou por não divulgar os detalhes do ocorrido. Nos bastidores, o clima é de espanto. Ninguém no clube estava esperando por algo assim. As informações são desencontradas, e até agora o Palmeiras preferiu o silêncio. Não há nenhuma versão oficial sobre o que aconteceu e, por enquanto, tudo segue no campo da especulação. O que se sabe é que foi algo grave o suficiente para justificar uma mudança tão drástica. A diretoria agiu com firmeza, mas naturalmente isso deixa um ponto de interrogação no ar. Afinal, o que de tão sério teria acontecido para gerar esse tipo de resposta imediata? Mas não é só isso que vem agitando os bastidores do Verdão. Lá fora, uma situação muito mais delicada está sendo monitorada de perto pela Confederação Sul-Americana de Futebol. A Conmebol está atenta aos acontecimentos no Equador, país que vive uma onda de violência nas últimas semanas. A situação é tão séria que já resultou na morte de 14 pessoas e deixou mais de 17 feridos. Isso pode impactar diretamente o Palmeiras, já que a partida de ida contra a LDU, pelas semifinais da Copa Libertadores, está marcada para o dia 23, em Quito, capital equatoriana. A CBF aguarda uma resposta da Conmebol até sexta-feira para saber se o jogo será mantido no Equador ou se haverá alguma mudança no local do confronto. Leila Pereira participou de uma reunião na sede da entidade na última terça-feira, e tudo indica que esse assunto também esteve na pauta. A preocupação é grande, não só com a segurança dos atletas e comissão técnica, mas também com os torcedores que já compraram passagem, reservaram hotel e organizaram tudo para acompanhar o time de perto. Caso a partida seja transferida, a situação pode causar transtornos para quem já se planejou com antecedência. E aí vem a pergunta: como fica o torcedor que se adiantou e já gastou com passagem, hospedagem e tudo mais? É um dilema complicado. Se o jogo for mesmo realocado para outro país, ou até mesmo para uma sede neutra, quem vai arcar com esse prejuízo? De qualquer forma, uma mudança no local da partida significaria, sim, uma vantagem para o Palmeiras, que deixaria de enfrentar a altitude de Quito, um fator sempre complicado para times brasileiros. Voltando ao noticiário interno,
mais uma vez as categorias de base voltaram aos holofotes. Apesar do problema com o Sub-17, o Palmeiras teve motivos para comemorar. 3 jogadores foram convocados para a disputa da Copa do Mundo da categoria: o zagueiro Lucas Ramon, o lateral esquerdo Derk e o meio-campista Luiz Pacheco. Este último, inclusive, renovou recentemente seu contrato com o clube. A competição será realizada entre os dias 3 e 27 de novembro, no Catar, e a expectativa é grande para ver esses jovens representando o Brasil em um torneio internacional. Agora, se a base vive altos e baixos, o mercado da bola também promete agitar as próximas semanas. O Palmeiras trabalha nos bastidores para negociar a saída do lateral direito Giai por cerca de 5 milhões de reais. Além disso, o nome de Facundo Torres volta a aparecer como possível alvo na próxima janela de transferências. A ideia do Verdão é buscar reforços pontuais, mas também fazer caixa com algumas vendas. O clube espera arrecadar cerca de 125 milhões de reais com as possíveis negociações de jogadores como o Giai. E tem mais. Lá na Inglaterra, o West Ham está de olho em uma movimentação ousada envolvendo o atacante Vitor Roque. Segundo o portal inglês Clarion de Hill, o clube londrino estaria estudando envolver o meia Luiz Guilherme como parte de um possível negócio por Vitor Roque, mais uma compensação financeira. A questão é que Luiz Guilherme não conseguiu se adaptar ao futebol inglês e estaria aberto a um retorno ao Brasil. Mas aí surge outra dúvida: será que o Palmeiras toparia essa troca? A resposta, ao que tudo indica, é não. Pelo menos neste momento, não há qualquer sinal de que o clube aceitaria esse modelo de negócio. O plano do Palmeiras é manter Vitor Roque, pelo menos até a Copa do Mundo do ano que vem. E mesmo depois disso, o clube parece disposto a segurar o jogador por mais tempo. O retorno de Luiz Guilherme, apesar de ser um atleta formado na base e com identificação com o clube, não seria algo visto como prioridade nesse cenário. O negócio, da forma como foi ventilado, não parece atrativo para a diretoria alviverde. Enquanto isso, o clima é de concentração total para o jogo desta noite. A expectativa da torcida é ver um time aguerrido em campo, buscando mais uma vitória dentro de casa. O Allianz Parque promete estar cheio, com a torcida fazendo sua parte para empurrar o time em busca de mais 3 pontos. E com a possível volta de Flaco e Aníbal, a esperança de um bom desempenho cresce ainda mais. O técnico Abel Ferreira terá nas mãos um elenco mais completo, com opções interessantes para montar sua estratégia diante de um adversário perigoso como o Bragantino. Será que ele vai apostar logo de cara na dupla argentina? Será que Sosa já ganha minutos hoje? Tudo indica que o Palmeiras vem forte para esse duelo, mesmo com pouco tempo de descanso para alguns atletas. Se o planejamento foi bem feito, a torcida pode esperar uma atuação segura e competitiva do Verdão. E com o mercado agitado, os bastidores fervendo e o time em campo logo mais, o torcedor palmeirense tem muito assunto para acompanhar. E a gente segue ligado em tudo o que acontece no dia a dia do clube. E se a torcida já estava empolgada com o retorno de Flaco Lopes e Aníbal Moreno, a expectativa agora se mistura com um certo alívio, porque o Palmeiras, apesar de alguns tropeços recentes, chega para essa partida contra o Bragantino com a chance de embalar novamente na temporada. Ainda mais jogando em casa, onde o time costuma se impor, e com reforços que podem dar um novo fôlego para o meio-campo e o ataque. O detalhe é que Flaco e Aníbal vêm de atuações intensas pela seleção argentina, mas mesmo com esse desgaste, a diretoria apostou alto para tê-los à disposição e isso mostra o quanto o clube está focado em não deixar escapar nenhum ponto nessa reta decisiva do calendário. O Bragantino, por sua vez, é um adversário que merece respeito. A equipe vem apresentando um futebol organizado, com boas movimentações ofensivas e um sistema defensivo difícil de ser quebrado. É um time que costuma crescer em jogos grandes e já complicou a vida de vários gigantes do futebol brasileiro nesta temporada. Então, o duelo desta noite promete ser daqueles em que os detalhes vão fazer toda a diferença. Abel Ferreira sabe disso, e por isso, mesmo com algumas peças voltando agora de viagem ou de lesão, ele deve pensar em um Palmeiras equilibrado, competitivo e com intensidade para não dar espaço ao adversário. A ausência de Kelvin ainda pesa um pouco, porque ele vinha sendo uma peça interessante no esquema tático do Abel, principalmente quando o time precisava de velocidade e mobilidade pelos lados.
Só que, com o retorno de Sousa, mesmo que ele comece no banco, o treinador ganha uma alternativa a mais para o segundo tempo, principalmente se o jogo pedir mais força no setor ofensivo. Além disso, com o Flaco e Aníbal disponíveis, o time ganha também em qualidade técnica e presença física no meio-campo e na grande área. A combinação dessas peças pode ser essencial para quebrar a marcação do Bragantino e empurrar o time para mais uma vitória no Allianz. Agora, olhando para o cenário geral, o Palmeiras vive um momento decisivo dentro e fora de campo. A situação no Equador, como já falamos, gera uma certa apreensão, porque envolve não só o time, mas também toda a estrutura logística da semifinal da Libertadores. Jogar na altitude de Quito sempre foi um desafio para os clubes brasileiros, e a possibilidade de mudança no local da partida abre uma nova perspectiva para o Verdão. Não é exagero dizer que isso pode até mudar o rumo da classificação. Se o jogo for mantido no Equador, o Palmeiras vai precisar se preparar com muito cuidado para suportar os efeitos da altitude. Mas se a Conmebol decidir por um local neutro ou até mesmo por adiar a partida, o cenário muda completamente. O fato é que o torcedor vive dias de incerteza. Quem já comprou passagem e fechou hospedagem agora precisa aguardar uma definição que vai impactar diretamente no planejamento pessoal. É aquela situação que ninguém gosta de passar, mas que infelizmente acontece quando questões externas ao futebol interferem diretamente na competição. Por outro lado, a diretoria tem mostrado agilidade para lidar com os imprevistos. A presença da presidente Leila Pereira na reunião da Conmebol mostra que o clube está atento a tudo e buscando garantir a segurança de todos os envolvidos. Afinal, o mais importante é que o espetáculo possa acontecer em condições seguras, tanto para os jogadores quanto para os torcedores. No meio desse turbilhão, a base do Palmeiras continua sendo uma fonte constante de talentos. Apesar do corte do elenco sub-17, que ainda gera muitas dúvidas, o clube segue sendo destaque nas categorias inferiores. A convocação de Lucas Ramon, Derk e Luiz Pacheco para a Copa do Mundo sub-17 reforça o bom trabalho que vem sendo feito na formação de atletas. São jogadores que já mostraram potencial e que agora terão a oportunidade de vestir a camisa da seleção em um dos maiores palcos do futebol mundial da categoria. Isso também representa um reconhecimento ao trabalho interno e à qualidade técnica desses jovens. E enquanto alguns garotos ganham espaço na seleção, outros podem estar de saída. O lateral direito Giai, por exemplo, já está na mira de clubes estrangeiros, e o Palmeiras trabalha com a possibilidade de negociá-lo na próxima janela por algo em torno de 5 milhões de reais. O clube entende que, apesar de jovem, ele tem mercado e pode render um bom retorno financeiro. A ideia é fazer uma venda estratégica, sem comprometer o elenco atual, mas garantindo receita para investir em novas peças. E é aí que entra o nome de Facundo Torres, que novamente aparece como possível alvo para reforçar o elenco. Facundo é um jogador que agrada a comissão técnica e já teve seu nome ligado ao Palmeiras em outras oportunidades. Agora, com a aproximação da próxima janela, o nome volta a ganhar força, ainda mais diante da possibilidade de saídas. O mercado está atento, e a diretoria do Verdão sabe que precisa agir rápido se quiser manter o nível de competitividade do elenco. O planejamento é claro: vender bem, contratar com inteligência e manter o time sempre competitivo, tanto no cenário nacional quanto nas competições internacionais. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O Campeonato Brasileiro nunca esteve tão eletrizante, ao mesmo tempo, tão tumultuado. Nos bastidores do futebol nacional, um rumor que começou tímido nos corredores da CBF acabou explodindo como um verdadeiro foguete. O Flamengo teria perdido 6 pontos na tabela, e, com isso, o Palmeiras assumiria a liderança do Brasileirão. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, já causa aflição entre torcedores e rivais. Segundo fontes próximas ao clube carioca, a suposta penalidade estaria ligada a irregularidades envolvendo documentação de atletas e possíveis descumprimentos de regras administrativas, algo que o Flamengo já vem tentando contornar nos últimos dias. O burburinho tomou conta das redes sociais e grupos de torcedores, que se dividiram entre a incredulidade e a indignação.
Enquanto alguns veem a situação como um golpe de sorte para o Verdão, outros defendem que a punição seria um reflexo da pressão constante sobre os clubes mais poderosos do país. O impacto na tabela seria imediato. O Flamengo, que vinha liderando com certa tranquilidade, veria seu favoritismo abalado, abrindo espaço para o Palmeiras respirar aliviado na ponta. O Verdão, comandado por seu técnico estrategista, já vinha pressionando pelo topo, mas a queda repentina dos cariocas potencializa o clima de caça ao título. Analistas esportivos e jornalistas não param de especular sobre como isso afetará o restante do campeonato. Será que o Flamengo reagirá rapidamente ou a perda de pontos marcará uma virada histórica no Brasileirão? Torcedores do Flamengo, claro, não aceitam a notícia facilmente. Nas redes, é possível encontrar uma mistura de protestos e memes, com pedidos de revisão imediata e cobranças à diretoria. Já a torcida do Palmeiras celebra com cautela, sabendo que, no futebol brasileiro, rumores podem virar verdades ou se dissipar em questão de horas. A tensão cresce, e o clima de mistério deixa o campeonato ainda mais emocionante, mantendo todos atentos a cada rodada e a cada decisão da CBF. Enquanto os clubes aguardam um posicionamento oficial, o que se comenta nos bastidores é que a polêmica não deve terminar tão cedo. Jogadores, técnicos e dirigentes sabem que um episódio como esse pode mudar a história do Brasileirão de forma inesperada, e todos se preparam para um desfecho que promete emoções fortes. Se o rumor se confirmar, o título pode estar mais aberto do que nunca, com o Palmeiras em vantagem e o Flamengo obrigado a provar, dentro de campo, que ainda é imbatível. O Brasil inteiro observa, com os olhos atentos, os próximos capítulos dessa trama que mistura esporte, estratégia, é claro, um bom drama futebolístico. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!